Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí falando da vitória do Bahia, ou triunfo, né? Para quem não gosta de falar a palavra vitória, triunfo do Bahia, 2-1 em cima do Fluminense. Nesse vídeo estaremos aí analisando o que a Renata Fã e o Denilson Show falaram sobre o triunfo do Bahia, 2-1 na Fonte Nova, e o Bahia conquistando aí os seus 3 primeiros pontos na competição. Vitória de suma importância aí para dar moral para o time na sequência do campeonato. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Bahia, tudo do Tricolor, tudo dos grandes clubes do futebol nordestino, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Minutos de aquecimento e na volta o Bahia era outro. Venceu de virada por 2-1 com 2 golaços. Boa. Em busca do primeiro triunfo no Brasileirão, Bahia e Fluminense se enfrentaram na Arena Fonte Nova debaixo de um temporal. Mas a chuva não assustou o tricolor carioca, que foi para cima desde o começo. E logo aos 3 minutos, no vacilo do Santiago Arias, o John Arias levou a melhor e tocou pro Cano abrir o placar. Depois do gol, a chuva aumentou e as poças no gramado começaram a aparecer. Sem conseguir trabalhar pelo chão, o Bahia tentou pelo alto com Cuesta. Com o campo cada vez mais pesado, o jogo travou. E o árbitro João Vitor Gobi decidiu paralisar a partida aos 16 minutos. Chove, chuva, chove sem parar. Até a bola voltar a rolar, foram 2 avaliações do gramado, muito rodo e 1 hora de interrupção. E o Bahia voltou melhor do vestiário. Jean Lucas bateu da entrada da área e levou perigo. Marquinhos tentou responder para o Flu, mas o chute foi desviado. Depois do ótimo passe de Cauli, Ademir saiu na cara do gol e chutou em cima do goleiro. Mas o empate do esquadrão já estava amadurecendo e veio em grande estilo. Depois do escanteio, a bola passou por todo mundo e sobrou para Caio Alexandre, que mandou no ângulo, sem chances para o goleiro. 1-1 no placar. O Flu até fez o segundo com Arias, mas o lance estava impedido. Em busca da virada, Tassiano bateu forte no canto e Fábio foi lá buscar. Na volta do intervalo, o jogo esfriou, mas Cauli estava inspirado. Depois do passe de Jean Lucas, ele fingiu que ia chutar, deixou Manuel na saudade e mandou uma bomba para virar o placar. E o Dorival tava de olho, hein? A partir daí só deu Bahia. Cauli ainda achou um ótimo passe para Biel, que mandou para fora. Mas o lance estava impedido. Depois do contra-ataque, Jean Lucas tocou para Everaldo, que pegou muito embaixo na bola. Mas o placar já estava definido. Essas coisas acontecem no Brasil não, só porque não tem o jogador da posição ali. O que aconteceu foi a gente errou muita coisa, errou muito passe. Quando o nosso time erra muito passe, quando está começando a construir, a gente vai sofrer sempre. E hoje, infelizmente, a gente errou muito mais do que devia. Se o cara que deve estar criticando hoje tem que criticar contra o Inter também. E não ganharia a Libertadores. As coisas são assim, mais ou menos assim, para ser uma coisa fiel àquilo que está acontecendo. É isso, a lógica é essa, é melhorar o time para poder, às vezes dá certo, não dá certo, mas sempre a tentativa de melhorar a equipe. Com o resultado, o mau momento do tricolor carioca continua. Agora são 7 partidas com apenas 1 vitória. Já o tricolor baiano chega ao primeiro triunfo no Brasileirão, deixa a zona de rebaixamento e ganha moral para o Bavi deste domingo. Não é nem pelo resultado em si, mas da maneira comportamental do time. Eu acho que o resgate comportamental de como a gente deve defender um jogo, como a gente deve se postar no jogo, e que
que isso sirva de espelho para a gente mesmo, né, na sequência do campeonato. Para começo de conversa, o gol saiu muito rápido para o Fluminense, uma bobeira do Arias do Bahia, do Santiago Arias. O Arias do Fluminense pega a bola, passa para o Cano e 1-0 para o Flu. Depois disso, a paralisação, na minha opinião, foi decisiva, porque o Bahia voltou muito diferente. Golaço do Caio Alexandre, golaço também do Cauli, definiu o Bahia o placar. E o Fluminense aí ficou maluco. Ele colocou muitos atacantes, não tinha no final do jogo nenhum zagueiro de ofício, arriscou e não deu certo. Ele vem fazendo isso já há algum tempo, né? No segundo tempo ele abre mão do zagueiro, puxa o André ali para ser o zagueiro ali, enfim, ao lado do Martinelli, que foi o caso de ontem, que para mim o Martinelli vem fazendo boas atuações nessa função, dentro, obviamente, dessa metodologia de trabalho do Diniz, de sair jogando, às vezes dá um desespero. Quando o Diniz vem ali na coletiva falando que o time melhorou no segundo tempo, com quantidade expressiva de atacantes, é porque o Bahia também recua um pouquinho para usar o resultado, né, a seu favor, para ter um pouquinho mais de contra-ataque, e até teve contra-ataque, e conseguiu fazer o belo gol com o Cauli, driblando o Manuel, que estava na ocasião ali, fazendo o gol. A parada, obviamente, foi importante e teve que parar mesmo, porque choveu demais. O campo ficou realmente impossível para a prática do futebol. E no segundo tempo, eu acho que até o jeito de pensar o futebol é muito parecido do Fernando Diniz com o Rogério Ceni. E partindo disso, o Rogério Ceni tirou o Fluminense um pouco ali dessa zona de conforto, né? O Fluminense não teve tanta liberdade assim nessa troca de passes e sempre muito pressionado. Então, merecidamente, na minha opinião, o Bahia conseguiu vencer a partida. Quando estava 1-0, o Marquinhos poderia ter feito 2-0, poderia ter uma oportunidade de ampliar o placar, não aproveitou. E o Bahia, eu acredito que a conversa no vestiário com o Rogério Ceni durante a paralisação funcionou. Porque o time já tinha perdido na estreia para o Inter, mas não jogou mal contra o Colorado. E agora estava diante do seu torcedor, tem uma equipe que o Rogério sabe que está pressionada, ele está pressionado também, porque perdeu o estadual, começou com derrota, né, estreia no Brasileiro, mas um resultado bem importante até para a sequência de trabalho, porque tem Bavi na sequência. E venceu um time, Lourão, com todo, obviamente, respeito ao Bahia pelo que produziu ontem, mas venceu um time que dá uma confiança para o Bahia, porque o Fluminense é um ótimo time. O tempo de trabalho do Fernando Diniz diz porque o Fluminense joga da forma que joga, porque o Fluminense muitas vezes tem muito mais posse de bola, e essa sensação de que o Fluminense foi melhor no segundo tempo foi porque o Fluminense teve um pouquinho mais de posse de bola no campo defensivo do Bahia. E o Rogério Ceni falou, ganhamos do campeão da Libertadores, foi bem, não é? Dedê, vem pra cá pra gente falar agora sobre a rodada, não é? Porque são 7 jogos nesta quarta-feira, amanhã teremos ainda Botafogo e Atlético Goianiense, mas enfim, a Série A recomeçou, muitas polêmicas da primeira rodada, e agora a expectativa é que nesse segundo momento do Campeonato Brasileiro tenhamos mais futebol, bola rolando, golaços como os de ontem lá na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. E olha só, a Arena do Grêmio e Atlético Paranaense, o líder do campeonato, o Furacão, entra em campo às 7 da noite. No mesmo horário, só que no Nabi Abichedid, teremos Bragantino e Vasco da Gama. Aí, muitos jogos às 8 da noite. Na Arena MRV, o Galo enfrenta o Criciúma. Na Arena Barueri, o Palmeiras joga contra o meu Internacional. Teremos o Castelão, Fortaleza e Cruzeiro também. E lá no Alfredo Jaconi, é a vez de Juventude e Corinthians. Jogo isolado, 9h30 da noite, no Maracanã. Flamengo e São Paulo, jogaço. E amanhã, como eu citei, finalizaremos a segunda rodada da Série A no Newton Santos com o Botafogo e Atlético Goianiense. Lembrando que Cuiabá e Vitória é um jogo que foi adiado por conta da Copa Verde, participação do Cuiabá, então a data ainda não está definida. Lourão, só para fazer um resumão da rodada que começou ontem, enfim, tem jogos hoje, eu citei ontem aqui para não mudar um pouco do meu comentário. O Grêmio, eu acho que precisa fazer uma participação interessante, um jogo interessante, de repente conquistar a vitória, mas enfrenta um time que com o Cuca está jogando muito bem, time muito equilibrado. O jogo do Palmeiras e Internacional é um jogo grande, apesar do Internacional não tem nenhum Alan Patrick, muito menos o Ener Valencia. O Fernando acabou também ficando fora, então o Inter entra um pouco pressionado para essa partida. E olho para o jogo do Flamengo com o São Paulo. São Paulo extremamente pressionado. Falando neste confronto, Flamengo e São Paulo, ele pode ser decisivo para a permanência ou saída de Thiago Carpini. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí
a vitória do Bahia sobre o Fluminense, 2-1 na Arena Fonte Nova, e o Bahia conquistando aí os seus 3 primeiros pontos. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.